Bom dia, a paz do Senhor a todos os ouvintes, a todos o meu cordial bom dia, aos meus seguidores, aquele que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva. Hoje vamos falar, a palavra hoje é em Jó, para saber o quanto esse homem era temente a Deus, que ele se desviava do mal, tudo que vinha contra ele se desviava porque ele era temente a Deus. E o mais importante que eu acho nessa palavra é que tudo que Jó perdeu, mas mesmo assim ele nunca blasfemou contra Deus. Sempre ele estava agradecendo a Deus. Certa vez, Satanás a terra e Jesus passeando por ela perguntou de onde ele vinha e ele disse, da terra, rodeando. E Jesus disse, viste o meu servo Jó, homem temente a Deus? E Satanás disse, eu vi, mas ele faz isso por quê? Porque tu dá tudo que ele quer. Mas tira tudo dele para ver se ele não blasfema. E Jesus permitiu para Satanás, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E Satanás saiu alegre porque ia... E Satanás, o que fez? Tirou tudo, né? Tirou os bens de Jó, os filhos, a esposa, toda a riqueza de Jó, porque Jó era um homem rico, toda a riqueza tirou. Jó se viu sem nada, e mais uma enfermidade que assolou o corpo dele todo e ele se coçava com caco de telha. Mas aí a mulher de Jó ainda teve o desprazer de dizer para ele, abandona esse Deus e morre. E ele olhou para ela e disse, tu falas como louca, mas nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Que Deus me deu e Deus tomou, porque tudo era dele. Mas mesmo assim ele nunca blasfemou contra Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós, por pequenas coisas, nós blasfemamos contra Deus. Vem nós pedimos e não recebemos aquilo na mesma hora, já começamos a dizer que Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Não adianta você blasfemar contra Deus, porque Deus trabalha no silêncio. Deus nunca abandonou os filhos deles. Nunca abandonou e nem abandonará. Mas precisa que você tenha temor a Ele, obedeça a Ele, porque Ele trabalha no silêncio. Se Ele não te enviou aquilo que tu pediu, porque não era ainda no tempo dele. Porque tudo que Ele faz para nós é no tempo dele, é na calada. Então, nós não podemos blasfemar. Olha o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Era um homem rico, né? Mas perdeu tudo, perdeu até a família. Mas mesmo assim ele não blasfemou. Ele agradeceu a Deus. O que aconteceu? Deus deu tudo em dobro, porque viu que Jó era temente a ele, era obediente e nunca blasfemou, nunca se maldizeu, recebeu tudo em dobro. Nós aqui na terra, nós não sabemos fazer isso. Quando nós pedimos algo a Deus que nós não recebemos na hora, nós já começa a botar Deus contra a parede. E não é assim, que Deus é o maior de todos. Ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Então, se ele faz no tempo dele, na hora que ele vê que nós merecemos, ele faz. Então, que nós sejamos obedientes a Deus, temente a Ele, para não sermos como o homem prudente que fez a casa na areia e veio a água e o vento e derrubou tudo. Para que nós seja como Jó, temente,
e que não blasfemamos de Deus, porque Deus, acima de tudo, Ele é o maior, Ele é o Rei dos Reis. Então, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, o que Ele está dizendo? Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, é o dono de tudo. Ele é o maioral. Mas sem Ele nós não vivemos. Ele vive sem nós, mas nós não vivemos sem Ele. Nós precisamos dEle, precisamos da misericórdia dEle. Então, que nesta manhã de sexta-feira, vocês leiam mais a palavra, leiam mais a Bíblia, sejam mais solidários com os irmãos, façam algo que agrade a Deus, não que desagrade, porque Deus está no trono dele, esperando a sua resposta. E o que é que Deus espera de nós? Amor, gratidão e a obediência. Porque Ele está lá com a nossa coroa. Mas para nós receber essa coroa, nós temos que fazer por onde? Nós temos que agradar a Deus. Se nós queremos a coroa, nós temos que amar ao próximo como a ti mesmo, foi que Ele mandou. E ensinar a pregar o Evangelho a todas as criaturas. A nossa coroa está lá, mas para nós ganhar ela, nós temos que fazer a nossa parte. Porque Jesus não vai te dar a coroa sem tu merecer, não. Tu só recebe a coroa se tu merecer. E para que tu mereça, tu tem que obedecer, ser obediente. E hoje, no clamor da tarde, vai ser falado sobre a obediência. Porque é isso que nós temos que fazer, é obedecer. Assim como o filho obedece ao pai, nós obedecemos ao nosso Pai que está no céu. Ele é o maioral, Ele é o dono da nossa vida. Então, que nessa manhã, vocês reflitam essa palavra, reflitam em Jó, faça o que Jó fez, para tu ter o teu galardão no céu. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu não sei aonde é que você vai assistir esse vídeo, se é no carro, se é em casa, mas que tu veja e lê a Bíblia para tu certificar das coisas maravilhosas do reino de Deus. Amém? Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Amém?